e vamos começar a brincadeira agora. Você estava esperando que o mundo fosse acabar em Grenais até o final de 2019? Bom, ficou só na vontade, né? Ou então ficou bastante aliviado. E talvez o universo nunca tenha conspirado tanto para fazer confrontos históricos entre Grenais fora do estadual quanto em 2019. A gente tinha a possibilidade de ter uma semifinal de Libertadores entre Grêmio e Internacional e a gente tinha a possibilidade de ter uma finalíssima de Copa do Brasil entre os grandes rivais de uma rivalidade aí que muitos apontam como a maior do futebol brasileiro. Já falei que 2019 poderia haver a possibilidade de semifinal entre Inter e Grêmio na Libertadores e finalíssima na Copa do Brasil, mas o diabo fugiu da cruz e a cruz fugiu do diabo, sem relacionar um ao outro, obviamente, até porque a gente pode olhar para a Libertadores da América, onde o Internacional foi eliminado pelo Flamengo nas quartas de final e não avança para enfrentar o Grêmio na semifinal, algo que seria o maior confronto na história continental entre os rivais, e na Copa do Brasil, o Grêmio, que tinha uma vantagem por 2-0 construída no jogo de ida contra o Atlético Paranaense, sofreu uma derrota por 2-0, no jogo de volta foi eliminado nos pênaltis e não avança para a grande decisão contra o Internacional, que bateu o Cruzeiro. Essa não é a primeira vez que os dois gigantes aí fogem um do outro, a gente vai relembrar as vezes em que o Grenal histórico quase aconteceu e também vamos relembrar o Grenal do século e outros embates aí entre os lados vermelho e azul de Porto Alegre em competições de mata-mata que tiveram certa importância. Vamos lá? Em 1994, o Grêmio foi o grande campeão da Copa do Brasil e é bem verdade que o Internacional estava do outro lado da chave e poderia ter feito a decisão contra o Tricolor. Mas o que aconteceu? O Ceará, que foi o vice-campeão, foi derrotado pelo Grêmio, bateu o Internacional nas quartas de final, então não teve Grenal na Copa do Brasil de 1994. O cenário parecido aconteceu em 1997. O Grêmio ele chegou na final da Copa do Brasil em 1997, venceu o Flamengo e foi campeão. O Flamengo, que nas quartas de final havia eliminado o Inter. Em 1996 foi uma possibilidade até mais distante, mas também marca um título gremista, um título brasileiro, no qual o Inter poderia também ter enfrentado seu arquirrival. O que acontecia? Na época, os 8 primeiros colocados do Campeonato Brasileiro de mata-mata avançavam para os confrontos ali, oitavas, quartas de final, quartas de final, óbvio, né? Matemática aqui na cabeça. Avançavam para os confrontos a partir das quartas de final. O Inter terminou em nono, ou seja, esteve próximo ali, até o último momento havia a possibilidade de ao menos um confronto em mata-mata entre o Inter e o Grêmio, que não aconteceu. O Grêmio terminou campeão brasileiro em 1996. Ainda em Campeonato Brasileiro, dessa vez, foi uma oportunidade em que o Grenal quase aconteceu. Copa João Avelange, de 2000, quando o Grêmio chegou até a semifinal, o Grêmio que tinha o Ronaldinho Gaúcho, olha só, na época, foi eliminado pelo surpreendente São Caetano, que seria o vice-campeão. O campeão foi o Vasco. E do outro lado da chave a gente também tinha o Internacional. Se os dois avançassem ao mesmo tempo, poderiam ter feito a final. O que aconteceu? Do Inter, que tinha Lúcio, que tinha Fábio Rockenbach, talvez tenha sido, dentro da década de 1990, o ponto alto do Internacional nos campeonatos brasileiros. Não foi uma década muito boa para o Inter, mas o Inter foi eliminado nas quartas de final para o Cruzeiro. Todos esses exemplos dados anteriormente foram possibilidades um pouco distantes em relação a gente ter um Grenal. Agora a gente vai falar sobre possibilidades reais, quase táteis, da gente ver os lados aí vermelho e azul de Porto Alegre se enfrentarem em duelos, em palcos principais, em grandes palcos aí que não fossem o campeonato estadual. Em 2011, por exemplo, eles poderiam ter se enfrentado nas quartas de final da Copa Libertadores da América. O Internacional enfrentava o Peñarol nas oitavas e o Grêmio enfrentava a Universidade Católica do Chile. E acabou que a grande hecatombe aconteceu no mesmo dia, tanto para um quanto para o outro. O Internacional enfrentou e foi eliminado pelo Peñarol, que naquele ano avançaria até se derrotado na final para o Santos do Neymar, e o Grêmio foi eliminado no mesmo dia para a Universidade Católica. Então, chance de quartas de final de Libertadores entre Grêmio e Internacional, nula. E agora a gente pula para 2013, ano em que Grêmio e Internacional poderiam ter feito as semifinais da Copa do Brasil. Mas aí quem apareceu no meio do caminho para evitar isso? Atlético Paranaense. Atlético Paranaense eliminou
o Internacional nas quartas de final, e aí na semifinal, quando o Grêmio já tinha avançado, o Furacão eliminou também o Tricolor, avançou para a grande decisão, onde seria derrotado pelo Flamengo, que conquistou aquele título. Mas acontece que nem sempre os rivais conseguem evitar grandes duelos, por mais que eles tentem. O primeiro deles, na realidade, foi o último deles, só que foi o menos importante. Menos importante porque aconteceu na Copa Sul-Americana e não aconteceu em fases finais, como oitavas de final, quartas, semi ou, inclusive, na grande decisão. Aconteceu em 2008, nas fases ali preliminares do campeonato. Foram 2 empates, o primeiro em 1-1, o segundo em 2-2, e quem avançou foi o Internacional. E aí o Internacional avançaria até conquistar o título da Sul-Americana naquele ano. Foi o primeiro clube brasileiro a ter conquistado o troféu. E aí em 1992 o negócio ficou um pouco mais sério porque teve Grenal nas quartas de final da Copa do Brasil. Quem acabou saindo-se melhor foi o Inter, que venceu o Tricolor nos pênaltis, avançou para a final, onde conquistaria o seu título contra o Fluminense. Mas esse Grenal de 1992 ou outros Grenais por campeonatos brasileiros, eles não são nada comparados a um clássico que não foi numerado, como geralmente os confrontos entre os times eles são no Rio Grande do Sul. Ele recebeu um nome marcante e toda vez que você fala esse nome, a pessoa, se ela entende um pouco mais de futebol, ela já sabe qual partida é essa. Eu estou falando aqui do Grenal do século, que aconteceu em 1989, válido pelo Brasileirão de 1988. Os times não conseguiram chegar até a final, né, no caso para se enfrentar na final, mas se enfrentaram na semifinal. E aí a expectativa para aquela partida era gigantesca. Quem abriu o placar foi o Marcos Vinícius para o Grêmio, só que com 2 gols do Nilson no jogo de volta, o primeiro jogo foi um empate, o Internacional venceu por 2-1, avançou até a final. E aí os torcedores gremistas que tiveram uma grande decepção naquela semifinal, ele ao menos teve o alívio pelo fato do Internacional não ter sido campeão brasileiro de 1988. Perdeu na final para o Bahia, o último título brasileiro aí de um clube do Nordeste. Mas se a gente fizer o recorte de quem levou a melhor em mata-matas que não fossem estadual, o Internacional leva a melhor. Avançou na Copa Sul-Americana em 2008, levou a melhor nas quartas de final da Copa do Brasil em 1992 e ganhou o Grenal do século. O Grenal do século que segue aí como o grande Grenal nos palcos extra-gauchão. Ficou uma merda isso. O Grenal do século que segue como o maior Grenal na história do futebol brasileiro. E pelo visto, a gente vai ter que esperar um pouquinho mais para ver um outro confronto entre 2 desses gigantes aí do futebol brasileiro e do Rio Grande do Sul se enfrentarem em palcos que não sejam estaduais. Beleza, pessoal? Bom, se você curtiu o vídeo, coloca aí o seu joinha. Se você não gostou, coloca o seu desjoinha também. Comenta se você tem alguma lembrança dessas partidas. Se você queria que os times se enfrentassem, fica ligado ou fica ligada na Gol Brasil e a gente se vê na próxima.